Falando quem é que pode estar saindo, quem é que pode estar chegando no seu time. A nossa primeira parada será na Toca da Raposa para conversar com o Rodrigo Rocha. Ô Rodrigo, o acerto entre Cruzeiro e Dudu teve mais um passo importante. Conta todos os detalhes pra gente, meu velho. Muito boa tarde. Muito importante, amigo Marcelo Lages. Boa tarde para você e para você que nos acompanha no Globo Esporte. O que faltava aconteceu. O Dudu rescindiu com o Palmeiras, era o que o Cruzeiro aguardava. Cruzeiro e jogador já tinham tudo muito bem conversado, o acordo já estava encaminhado, mas faltava esse detalhe para eles poderem finalmente sentar e conversar para assinar e alinhar tudo direitinho do acordo. A gente lembra que a ideia é fechar com o Dudu pelas próximas 3 temporadas. Ele que faz 33 anos agora no início de janeiro e vai voltar ao Cruzeiro depois de 12 anos longe da Toca da Raposa. Outro reforço importante, o Gabigol, a gente tem conversado aqui sobre ele também. Notícia quentinha do Gabriel Duarte, que cobre o Cruzeiro no GE. Globo. Gabigol já está procurando casa em Belo Horizonte. Ele está curtindo férias no Japão, mas pessoas próximas a ele já estão de olho numa casa aqui na cidade. A gente lembra que ele está acertado com o Cruzeiro, mas só deve assinar no ano que vem. E lá no Atlético Mineiro tem jogador importante falando sobre o futuro. Já o Cruzeiro ainda tinha motivos para lutar. Precisava vencer o italiano Trentino, pentacampeão mundial, para ter chances de se classificar. Difícil, viu? Mas antes do jogo, uma pitada de esperança. O Trentino foi com o time quase todo reserva. É bom que o Cruzeiro aproveite essa situação. E aproveitou. Esse do Matheus Brasília! Vamos para o quinto e decisivo set. E não é só no saque que o Matheus Brasília se garante não, tá? O cara é meio ninja também. Se pegou foi no cabelo do Brasília. Como ele não tem cabelo, não pegou no Brasília. Jogão de 5 sets e 3-2 pro Cruzeiro contra um dos melhores times do mundo. Hoje, o Shadabiades do Irã e o Ciudad Vôlei da Argentina se enfrentam. Uma vitória dos argentinos garante o Cruzeiro na semifinal. E o sonho, a chance do Cruzeiro de avançar à semifinal está mais vivo do que nunca. E no Prêmio Paralímpico... Com assunto quente aí, Hugo Eduardo, o Palmeiras anunciou a rescisão com Dudu. Bebel, e durante o programa eu vou repetir isso algumas vezes, que ontem eu falei que a gente é muito movido a polêmicas, né? Eu sei que aquela situação do Dudu no meio do ano deixou muito cruzeirense chateado, mas Dudu é um cara que movimenta o mercado. E naquela situação, ele viria por um preço que eu falei assim, misericórdia nesses valores. E agora vem de graça pro Cruzeiro, né? Claro, de graça que eu digo assim, você vai efetuar, tem salários altos, valores a serem cumpridos em termos de luva. Bateu o martelo que veio? Então, Bebel, eu acho que não teria outro destino pro Dudu nesse sentido, porque onde a fumaça a fogo, já ouviu isso? Sim. Mas é um incêndio muito grande Ainda nesse mais que negócio. você tá de bombeiro hoje, você não vai... Esse fogo você não vai apagar. Mas não foi desse sentido, não. Mas o fogo tá muito alto nesse sentido. Independente da gente concordar se o Dudu vem ou não pro Cruzeiro, se você é a favor ou contra, é um nome que movimenta o mercado. É um nome do qual você vai virar e falar assim, opa, tá chegando no Cruzeiro, e os outros times vão pensar assim, pera que é um jogador que tem uma história a ser levada em consideração no futebol brasileiro. Acho que passa muito por isso também, da gente entender que tá na hora da gente começar a cobrar sempre, mas acalmar os nossos ânimos e deixar que as coisas possam acontecer. E evidentemente que tudo correndo bem, o ano que vem levanta o sarrafo para cobrança. Porque já tem o treinador, certamente o treinador participará dessas contratações. Os nomes que vêm são nomes muito grandiosos no futebol brasileiro. Então, havendo alguma coisa errada, meu amigo, se der ruim, pode ter certeza que a cobrança vai ser lá em cima também. Olha, a gente vai desmembrar toda essa história e lembrar pra você dessa novela Dudu, até porque... Mas você vai ter aquele capítulo de 2019 que ele faz o creu na bandeirinha, assim, bum, explode bomba. Eu gosto de gente que joga pedra, mas esquece que tem telhado de vidro. Porque teve gente que saiu do Mineirão assim, ó, vontade de morrer, de deitar e nunca mais acordar na vida. Já teve tragédia do outro lado aí também. Aquele dia de dezembro do Dudu, pum! Já assim, teve tragédia também. Inclusive, eu descobri que o apelido dele é Duda, ele nunca contou pra nós. O meu é Hugo Eduardo, Duda. Duda? É Duda e Nego na minha família. E nós Duda, tivemos, inclusive, acompanhando a repercussão, né, dessa saída do Dudu do Palmeiras, muitos palmeirenses insatisfeitos com a forma como o Dudu foi tratado e também
tivemos cruzeirenses, alguns satisfeitos, mas outros insatisfeitos com a forma como a qual o Dudu tratou o Cruzeiro em algum momento aí de possível vinda e depois Hoje desistência. ainda divide opiniões, Bebel. Ainda divide opiniões. O Vitinho daqui a pouco, inclusive, vai trazer toda essa novela e resgatar essa história pra gente, mas muito do que o Gão já está comentando tem a ver com a proximidade que o Alexandre Matos tem aí do Dudu, né? Essa amizade aí, ô Gão, ela favorece perdoar o passado e trazer o Dudu de vez pro Cruzeiro? E isso tem 2 pontos, um positivo e um negativo. O ponto positivo, Dudu chegar no Cruzeiro, arrebentar, e aí o que aconteceu nesse ano de 2024, ficar com uma pedra em cima dele e tá tudo certo. O outro ponto é Alexandre Matos ser próximo do jogador e trazer ele, e existe sim, tá, Alexandre Matos? Uma galera que costuma falar assim, porque é amigo, porque é brother, tá trazendo por causa disso, por causa daquilo e tal. E querendo ou não, meu amigo, isso realmente também repercute, e repercute bastante nesse sentido. E aí a cobrança sobre você vai ser umas 10 vezes mais se a coisa não funcionar. E aí vamos colocar aí alguns números da carreira do Dudu, vamos analisar aí o Gão. Não, se você for olhar, por exemplo, os números dele, são bons. Na época do Cruzeiro, há de se levar em consideração. Na época do Cruzeiro, né? Além de ser sem juízo, também era novo, estava vindo da categoria de base ainda. O Cruzeiro tinha um elenco com o Thiago Ribeiro, com o Montijo, Roger Flores, uma galera que estava realmente ali na frente, o Dudu ainda começando a dar seus primeiros passos no futebol. Então são números realmente muito baixos, né? 25 jogos, 2 gols, 2 assistências. Mas no Palmeiras foi realmente o time onde ele se consolidou. Ganhando Libertadores, ganhando Copa do Brasil, ganhando Brasileiro, sendo um jogador importante, escrevendo a sua história. Mas mais do que isso, a gente tem o Cássio, que é um jogador consagrado já pelo futebol paulista, pelo Corinthians, confirmando a chegada do Dudu. É um jogador consagrado já no futebol paulista também, no Palmeiras. Se confirmar o Gabriel Barbosa, é um jogador também consagrado, mas que precisarão ainda confirmar e escrever a sua história também com a camisa do Cruzeiro. É sobre isso que eu falo. Levanta o sarrafo das contratações, se confirmar todas elas, mas também eleva o nível de cobrança do torcedor cruzeirense sobre a diretoria. E deve ser o ataque mais caro do Brasil, considerando o Gabigol perto dos 3, Dudu perto dos 2, Matheus Pereira, não tô nem contando. Não, até o Caio Jorge. Até o Caio Jorge também veio da Europa, ganhando em euro. Esse ataque mais Daqui a pouco nós vamos contar cada detalhe sobre essa novela envolvendo o Dudu, mas só colocando aí já em arquivo, né? Você já está acompanhando aqui com a gente que o Palmeiras anunciou a rescisão do Dudu. Pode colocar imagens, por gentileza, meu time, de alguns arquivos aí do Dudu. Vamos contar a novela, por que está dividindo opiniões a chegada do Dudu, tanto de cruzeirenses, também os palmeirenses não gostaram, aparentemente, em sua maioria, dessa saída. Sim. Mas, ao que tudo indica, vem mesmo para o Cruzeiro, né? Naquele primeiro momento, eu achava muito caro os valores do Dudu, ainda não acho barato os salários, mas teve uma queda significativa, sim. Mas viria por um valor, teria que passar um valor para o Palmeiras, para o Dudu poder vir aqui para o Cruzeiro, e agora ele vem de graça, já que foi rescindido o contrato. Então não há uma negociação diretamente com o Palmeiras. Isso facilita a situação. O que divide a opinião dos torcedores? Divide a opinião a condição física do Dudu. Algumas pessoas colocam em xeque, por exemplo, o joelho dele. Será que ele vai render como ele rendia antigamente? É necessário lembrar que o Dudu, que jogou ali aquela temporada 17, 18, 19, 17, eu preciso me recordar ainda se ele já estava no Palmeiras nessa época. Ele tem uma saída e volta, aí por isso que eu estou me confundindo nessa situação assim. Mas o pessoal precisa entender o seguinte, realmente não é mais aquele Dudu daquele vigor físico daquela época, mas é um jogador de experiência, um jogador que movimenta o mercado. Só de você falar sobre o nome do Dudu vindo para o Cruzeiro, aí você percebe que o mercado já começa a falar assim, opa, tem algo acontecendo no Cruzeiro sim. Divide opiniões por aquilo que aconteceu no ano passado, nesse ano, não terminou ainda no ano de 2024. Sobre a saída dele, depois ele deu para trás, a Leila acabou falando que também tinha ficado chateada, porque ele tinha dado a palavra para ele em algumas situações, e aí o cruzeirense realmente fica um pouco mais ressabiado em relação dessa situação com o Dudu. Mas é necessário falar que é um jogador que tem história no futebol brasileiro, ainda assim, vindo para o Cruzeiro, precisa se confirmar e fazer a história dele com a camisa celeste. Para a novela, Dudu? O retorno do Dudu ao Cruzeiro já se arrasta há um tempo, né? No dia 15 de junho, ele chegou a ser anunciado pelo Clube Mineiro num acordo de praticamente
22 milhões de reais. Era aguardado em Belo Horizonte para fazer exames médicos. Só que o atacante sofreu pressão de uma das torcidas organizadas do time paulista e se recusou a vir para o clube, mesmo com um pré-acordo entre as duas partes. O Cruzeiro desistiu do negócio, soltou uma nota nas redes sociais criticando o jogador, falando que queria contar com atletas de palavras e compromissados. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, também criticou o camisa 7 por descumprir o combinado. Desde então, o Dudu teve dificuldades na equipe paulista. Entrou em campo 18 vezes. Não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Ao fim desta temporada, o atacante rescindiu o contrato com o Palmeiras. O clube postou uma nota nas redes sociais o agradecendo pelos títulos conquistados. Foram 12. E por ter sido o atleta que mais vestiu a camisa palmeirense no século, com 452 partidas. O jogador também postou uma foto já começando a se despedir do time. Agora, aos 32 anos, o Dudu está livre no mercado. Recebeu de novo uma proposta do Cruzeiro bem menor do que a feita no meio do ano. E tem tudo, finalmente, para retornar ao clube que o revelou depois de 13 anos. Pois é, Bebel, aquilo que eu falei há algum tempo também é que o Dudu, quando ele estava no Cruzeiro, ele ainda era um garoto a construir a sua carreira e ele participou de um elenco onde tinha Montijo, Thiago Ribeiro, Roger Flores, um elenco que em um determinado ano, inclusive, faz uma passagem interessante pelo Campeonato Brasileiro, né? Aquele Campeonato Brasileiro de 2010, do qual nós somos vice-campeões brasileiros. Depois ele se consolida no Palmeiras. Tem um período em que ele sai do Palmeiras, depois volta e continua a sua história no Palmeiras. Semelhante ao Cássio e semelhante ao Gabriel Barbosa, se confirmar realmente a vinda dele ao Cruzeiro, eu acho que tem grande dificuldade que aconteça algo diferente disso por todos os sinais que estão acontecendo. Ainda assim, chegando, o Dudu, ele precisa se confirmar enquanto jogador do Cruzeiro. Precisa escrever a sua história. Esses jogadores chegam com nome, assim como o Cássio chegou, mas o nível de exigência e de cobrança vai ser muito alto sobre eles. Teve uma vez que o Maluf ligou pro Dudu para tentar contratá-lo. Ele falou: Dudu, o que você acha dessa possibilidade de vir pro Atlético? E o Dudu teria respondido pro Maluf o seguinte: nós somos do Clube Atlético, e cantou o hino do Galo todo para ele. Cara, a coisa que eu mais fico impressionado é que existem histórias que o Fael conta e que só ele tem a versão e que ninguém confirma. Eu acho isso impressionante, impressionante. E eu queria perguntar pro Fael, qual a possibilidade de contratação que você tem pro ano de 2025? Até agora, nada. Obrigado. Mas eu não me humilhei. Agradecido. Indo atrás de quem me